Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Hoje nos alegramos porque estamos terminando mais uma etapa do nosso projeto, já um projeto bem antigo, de estudar toda a Bíblia durante 5 anos. Hoje concluímos o estudo do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, essas profecias, essas palavras que têm nos abençoado nesses últimos 9 encontros. Já no próximo programa, estaremos iniciando as nossas considerações sobre as profecias de Sofonias. Como tenho anunciado, serão 10 programas e espero que você já esteja preparado com seu grupo ou mesmo sozinho para conhecermos melhor esse profeta e o que Deus falou através dele. Ao mesmo tempo em que você se prepara, desejo que o estudo de hoje, nesses versos finais de Abacuque, possa estimulá-lo e encorajá-lo na sua vida de fé. Abra já a sua Bíblia e prepare suas anotações, pois o texto de hoje nos trará muitas e importantes lições. Oro para que Deus te abençoe em todas as áreas, na sua vida devocional, familiar, ministerial, profissional e nos relacionamentos que você desenvolve diariamente. Você que tem nos acompanhado sabe que logo no início do programa, registro as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que a Rosane nos enviou, mesmo sem mencionar a sua cidade e seu estado. Ela disse o seguinte: para mim tem sido uma bênção esse programa. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês da RTM. Desde já agradeço a todos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Um abraço da Rosane. Querida irmã, nós somos gratos por nos acompanhar constantemente e, como lhe respondi em relação ao seu pedido, já estamos providenciando e temos orado para que Deus continue te abençoando no estudo da sua palavra. O estudo bíblico é fundamental no desenvolvimento das nossas vidas cristãs. Por isso agora eu quero convidá-la, juntamente com todos os que estão nos ouvindo nesse momento, para colocarmos as nossas vidas e esse estudo de hoje nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua preciosa graça. Faz-nos, Senhor, confiar e ter certeza do Teu cuidado sobre cada um de nós. Assim também te pedimos que nos ilumines nesse momento de estudo. Capacite-nos para que a Tua palavra molde o nosso caráter. Pedimos também que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse projeto de estudarmos toda a Tua palavra. Mesmo sem merecermos, oramos com gratidão por Teu amor e por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no livro do profeta Abacuque. Vamos estudar os 3 últimos versos desse capítulo final, desse salmo de louvor e confiança que Abacuque nos deixou. Vamos estudar Abacuque 3, 17 e 19. Repito, vamos estudar Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ao considerarmos então essas últimas palavras de Abacuque, podemos nos aventurar e tentar imaginar o sentimento do profeta ao ouvir a resposta de Deus às suas queixas. Depois de ter argumentado, questionado e se queixado de Deus por 2 razões específicas, isto é, primeiro, a falta de justiça e de obediência à lei
por parte do próprio povo de Judá, e, segundo, a aparente incoerência divina em mandar o exército de uma nação mais pecadora que Judá para discipliná-la. Abacuque, depois de apresentar essas queixas, deve ter se surpreendido, deve ter ficado até um pouco frustrado quando ouviu a resposta de Deus. E Deus respondeu para ele que aquelas e outras questões relatadas por ele, apresentadas diante do Senhor, essas questões se definiam, eram respondidas mediante um princípio fundamental. O soberbo, o ímpio, aquele que não tem a sua alma reta será destruído. Mas o justo, o justificado, esse viverá pela fé. Viverá pela confiança nas obras maravilhosas e surpreendentes de Deus. Esse foi o princípio que Deus passou para Abacuque. A vida de fé faz toda a diferença diante de Deus. Então, ao ouvir essa resposta, creio que Abacuque parou, pensou, ele refletiu, e quando entendeu o significado maravilhoso do que Deus lhe tinha ensinado, do que Deus lhe tinha dado como resposta, aí ele não teve outra coisa que fazer senão expressar o seu louvor, a sua admiração e a sua confiança na oração, na verdade, um salmo que nós já estudamos no programa passado. No texto de hoje, então, ao concluir a sua profecia, ao concluir a sua oração ou o seu salmo, Abacuque deixou para nós a sua declaração de fé e de confiança no Senhor Deus. Abacuque expressou qual era o seu entendimento sobre a vida de fé que Deus requeria daquele que o seguisse. Abacuque nos mostrou nesses versos que a vida de fé é a vida de confiança em Deus. É fé para viver, é fé em Deus. Veja bem, não é fé para crer que Deus pode fazer algo para nós. Não é fé para a obtenção das bênçãos divinas. A vida de fé é viver pela fé para sermos homens e mulheres de fé e não para sermos homens e mulheres que conseguem o suprimento dos seus anseios e dos seus desejos. Não é fé para ter, mas é fé para ser. Viver pela fé é viver desejando e servindo o Senhor em troca de nada. É a fé daqueles cuja recompensa não se mede por aquilo que conseguiram, mas se mede na possibilidade de conhecermos cada vez mais a pessoa de Deus. Quando servirmos a Deus em busca de bênçãos, estamos barganhando. Mas quando servirmos a Deus em busca de Deus, aí sim estamos vivendo pela fé. Abacuque entendeu isso e expressou de forma poética essa sua compreensão. Jesus foi o exemplo máximo da vida de fé. Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme Lucas 23:46, Jesus fez a sua pública profissão de fé. Essa fé crê, mesmo nas piores circunstâncias. Quando tudo dá errado, quando temos que enfrentar até a morte e nos entregamos a Deus, mostramos que vivemos pela fé. Refletindo então sobre esses versos finais, vamos estudá-los sob o seguinte título: Vivendo pela fé, ou a prática da vida pela fé. O texto básico é Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Querido amigo, o que encontramos então nesses versos pode ser considerado um desafio para todos nós. Aqui nós estamos verificando o quanto a fé é imprescindível. As palavras de Abacuque, a sua confissão nesses versos, são um excelente exemplo para os que confiam em Deus, para os que querem viver pela fé. Abacuque mostrou que em certas ocasiões parece que temos até razão para duvidar.
ele mencionou a terra estéril, que não produzia figueiras e seus frutos, que não produzia videira e não produzia uvas, a oliveira que não produzia azeitonas e, portanto, não produziam azeite. Abacuque mencionou os campos que não produziam nenhuma espécie de alimento. Ele mencionou o gado que não se reproduzia, as ovelhas que eram roubadas do aprisco. Abacuque descreveu uma situação desesperadora. Era a invasão da Babilônia contra Judá. Então, nessas situações, quando tudo parece se colocar contra nós, exatamente nesses momentos, nessas circunstâncias, se vive pela fé. Nessas circunstâncias, se vê quem é que vive pela fé, quem é que segue confiando em Deus. Quando a situação parece insustentável, quando o mal nos atinge por completo, quando as dificuldades não são apenas imaginárias, mas são reais, provamos se vivemos pela fé ou não. Provamos se continuamos crendo em Deus ou não. Nesses momentos, o desafio é nos alegrarmos no Senhor. Nesses momentos, somos impulsionados a nos regozijarmos no Deus da nossa salvação. Nesses momentos, nós somos desafiados a nos fortalecer no Senhor, somos estimulados a buscar Deus, nossa fortaleza. Quando consideramos, então, as situações, quando consideramos as nossas circunstâncias com Deus, aí sim vivemos pela fé. Alguém pode perguntar por quê? Ora, porque Deus e não as suas bênçãos nos fortalecem, nos fazem seguir adiante. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Lembre-se do Salmo 46, versículos 1 a 3. Porque Deus nos dá estabilidade para continuarmos andando sem tropeçar. Conforme o Salmo 91, 11 e 12. Sabe por quê também? Porque Deus nos faz andar em lugares altos, em lugares seguros. Ele nos faz andar de cabeça erguida. Quando recorremos a Deus e não às bênçãos maravilhosas que Ele pode nos dar, quando buscamos por Ele ser quem Ele é, estamos andando pela fé. O desafio desse texto para nós, então, é feito através de uma pergunta que só você, somente cada um de nós, poderá responder. Qual é a razão da sua fé? São as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Querido amigo, o princípio que esse texto nos apresenta é visto então nessa frase. Somente quando confiamos totalmente em Deus, podemos afirmar que vivemos pela fé. Eu repito, esse é o princípio e, ao mesmo tempo, é o desafio que esse texto nos apresenta. Somente quando confiamos totalmente em Deus, podemos afirmar que vivemos pela fé. Nesse texto encontramos 3 afirmações sobre a vida vivida pela fé. Primeiro, só vivemos pela fé quando desconsideramos as circunstâncias da vida, conforme o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco e nos currais não haja gado. Querido amigo, Abacuque aqui reconheceu que haveria sofrimento naquele terrível dia da invasão da Babilônia. Na época do cerco a Jerusalém, haveria completa improdutividade e grande escassez. Abacuque reconheceu que Judá teria que sofrer as maldições da aliança mosaica por sua desobediência. Lembre-se de Levítico 26, lembre-se de Deuteronômio capítulo 28, onde se descrevem essas maldições. Porém, essa mesma aliança tinha palavras de esperança e restauração depois do juízo. Nós lemos no livro de Levítico a seguinte expressão: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem
que andaram contrariamente para comigo, pelo que também eu fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra da sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu nos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Eu li para você Levítico capítulo 26, 40 a 45. Sim, querido amigo, na lei que Deus tinha dado ao seu povo, havia advertência contra a desobediência, mas havia também promessa relativa ao arrependimento e à obediência. Havia promessa para todo aquele que vivesse pela fé, em confiança obediente ao Senhor, conforme Deuteronômio 30, conforme Deuteronômio 32. Querido amigo, Deus jamais abandonaria o seu povo. Em segundo lugar, só vivemos pela fé quando nos alegramos no Senhor que nos salva. Versículo 18. Todavia, diz Abacuque, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que haja perda e derrota na invasão que sofreriam dos babilônios, Yahvé era e é o Deus da minha salvação. Como muitos salmos de lamentação, conforme Salmo 28, Salmo 35, essa oração de lamento termina com palavras de louvor, de gratidão, de celebração ao Senhor. Essa oração se transforma em salmo de esperança e confiança no Senhor, pois Ele é a nossa salvação. Nesse verso, Abacuque expressa sua confiança através do reconhecimento da salvação que só o Senhor pode conceder ao seu povo. Por isso, em terceiro lugar, conforme o versículo 19, só vivemos pela fé quando nos fortalecemos no Senhor para continuar caminhando. Eu repito, só vivemos pela fé quando nos fortalecemos no Senhor para continuar caminhando. Versículo 19, e eu leio esse texto para você. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre do canto, para instrumentos de corda. Apesar da debilidade de Judá diante dos exércitos do Império Babilônico, Yahvé é a minha fortaleza. Embora tenha que contemplar e enfrentar o caos da situação descontrolada da vida nacional, Yahvé é o Senhor Deus, isto é, Ele é soberano e controlador de todas as situações, todas as circunstâncias, de toda a história nacional e pessoal de cada um de nós. Quando Abacuque mencionou os passos firmes da corça, o profeta estava declarando que mesmo em meio ao caos, ele confiava que andaria seguro com o seu Deus. Esta fé incondicional de Abacuque é produto, é o resultado, é a consequência de um processo. No início desse processo, houve um diálogo com Deus, um diálogo franco, aberto, um diálogo honesto. Nessa conversa que o profeta teve com Deus, ele pôde apresentar a Deus as suas dúvidas, as suas queixas, as suas perplexidades. O processo teve sequência com as respostas de Deus. Deus respondeu
que as injustiças do seu povo seriam castigadas por um exército estrangeiro. Abacuque, ao saber quem eram os babilônios, sabendo que eles seriam os instrumentos de justiça divina, aí ele ficou perplexo e novamente se colocou diante de Deus. Deus novamente respondeu ao seu profeta, assegurando-lhe de que, mesmo sendo o seu instrumento, levantado por ele, porque tinha se excedido no seu papel, a Babilônia também seria castigada, seria destruída. E o processo então se conclui e terminou quando Abacuque entendeu como Deus avaliava aquela situação e o que Deus requer daqueles que desejam agradá-lo. Quando Abacuque entendeu que o que importa é a vida de fé, que o requisito divino é vivermos pela fé, aí ele mudou. Abacuque reconheceu a grandiosidade de Deus em suas manifestações ao longo da história. Abacuque clamou por mais uma vitória divina. Abacuque apelou, pediu a salvação do Senhor. Ora, ao ter essas atitudes, o coração do profeta estava agora pleno de alegria, cheio de confiança. A vida do profeta fora transformada. Agora Abacuque sabia o que era viver pela fé, e não tardou, do seu reconhecimento, ele passou à prática. Pela fé, ele louvou e bendisse a Deus. Depois desse processo realizado em diversas etapas, o profeta de Deus podia demonstrar essa fé incondicional. E a pergunta agora para nós é, será que esse tipo de fé é a fé que nós temos? Ou só cremos ao receber as bênçãos de Deus? Querido amigo, a descoberta de Abacuque é o desafio que se coloca para cada um de nós. Mesmo que não entendamos tudo, podemos saber, podemos estar seguros que temos um Deus soberano, um Deus que controla a nossa história, um Deus que é a nossa fortaleza e nos fortalece, um Deus que nos salva. Portanto, o que Ele pede de nós, a atitude que Ele requer de nós, é um descanso silencioso, uma confiança inabalável, pois Ele tem cuidado de nós. Ainda no verso 19 temos um final indicativo de como usar esse salmo de louvor e gratidão a Deus. As expressões ao mestre de canto para os instrumentos de corda demonstram que essa oração foi usada nas celebrações como um salmo, como um cântico de louvor. O ofício do diretor do coral, certamente um levita, aparece em diversas vezes no livro dos Salmos, conforme Salmo 4, 5, 6, 51, enfim. Assim, era também uma referência aos instrumentos de corda que deveriam ser usados no acompanhamento desse cântico. Essas referências mostram que o conteúdo dessa poesia foi usado na adoração do povo. A fé em meio a tempos difíceis que Abacuque expressou nesse cântico continua sendo um exemplo através dos séculos para todos os que desejam agradar a Deus. Viver pela fé é viver de modo a agradar a Deus. Diante dessa revelação maravilhosa do cuidado divino, o profeta orou ao Senhor em profunda adoração. Ainda que as maiores adversidades acometessem a existência de Abacuque, ele se alegraria no Senhor. O resultado do profeta é a salvação de Deus, apesar dos contratempos desta vida. Abacuque apresentou-nos então um quadro de transtorno das coisas naturais. Tudo que a natureza poderia produzir pode falhar. Os homens confiam piamente na natureza e da força do trabalho, mas às vezes ficam decepcionados. Alegram-se quando veem o que a natureza e o seu trabalho produzem, porém não esperam no Deus da sua salvação. Ao final da sua oração, Abacuque louvou ao Senhor. Por confiar em Deus, Deus tornou-se a sua força. Os pés do profeta se tornariam ágeis e fortes como os pés das costas que andam por lugares inatingíveis a outros animais do campo. E o profeta, segundo a força do Senhor, trilharia esses caminhos altos. Esse trecho final da oração de Abacuque é semelhante à declaração de Paulo. Digo isso
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Querido amigo, que Deus fortaleça a você, que você viva pela fé. Um grande abraço e até o próximo programa com a introdução às sofonias. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.